Bom, meus caros, continuando a ação de improbidade administrativa. Exatamente, churrasco merecido mesmo, sexta-feira que vem. Então, continuando aqui a improbidade, a gente precisa estudar as penalidades. Essas penalidades que podem ser aplicadas a quem praticar um ato improbo, elas são penalidades que têm três regrinhas básicas. Primeira regra, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulada. Primeira regra é essa. Ou seja, eu posso ser obrigado só a ressarcir o erário? Posso. Posso. Só ressarcir o erário. Eu quebrei lá um objeto por culpa grave minha e eu sou condenado só a ressarcir o erário? Posso. Eu posso ser condenado só à perda da função? Posso. Pode acumular tudo isso? Pode também. Segunda regrinha. A segunda regrinha é a seguinte: é que essas punições, na esfera da ação de improbidade, independe da esfera criminal, independe da esfera administrativa, independe do que foi decidido naquelas esferas. E digo mais, independe até mesmo das contas terem sido aprovadas pelo Tribunal de Contas ou pelo órgão de fiscalização interna. Tá? Isso significa que se as contas de um contrato público foram aprovadas pelo Tribunal de Contas ou mesmo internamente naquele órgão, ou na esfera criminal eles foram absolvidos por formação de quadrilha por corrupção, ou num PAD, num processo administrativo disciplinar, eles não foram punidos, na ação de probidade o juiz pode condenar em multa, em ressarcimento horário? Pode, tranquilamente, para evitar aquele argumento, não, excelência, o contrato com essa empresa foi aprovado pelo Tribunal de Contas, eu fui absolvido na esfera penal, eu, no PAD, não perdi minha função, não fui demitido do serviço público. O juiz vai dizer, não me interessa. Para isso que serve a ação de improbidade. Ela é independente das outras esferas. Ela tem punições independentes. E agora vamos estudar as 5 punições. A terceira e última regra, desculpa, a primeira regra é que elas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. A segunda regra é que elas independem da punição criminal ou não, administrativa ou não. E a terceira regra, esqueci de falar, é que elas obedecem uma gradação. Ou seja, quanto mais grave o ato que você praticou, maior é a multa. Maior o tempo de suspensão dos direitos políticos, maior o tempo de proibição de contratar com o poder público. E quanto mais leve o que você fez, menor a multa, menor o tempo de suspensão de direitos políticos, ou talvez nem tenha suspensão de direitos políticos. Vou dar um exemplo de uma situação grave e uma situação leve. Por exemplo, uma situação muito grave. A minha empresa pagou para o pregoeiro da licitação e para o secretário daquele órgão para colocar no edital cláusulas que excluíssem outros concorrentes. Aí, na licitação, elas foram excluídas, ficou só a minha empresa com valor altíssimo, superfaturado. E mais que isso, os serviços que eu fiz não tem prova de que eu prestei aquele serviço e mesmo assim eu fui recebendo o dinheiro. Ou seja, roubalheira total. Isso é gravíssimo. Possivelmente a suspensão dos direitos políticos vai ser de até 10 anos. A multa pode ser de até 100 vezes o salário, se for do agente público, ou de até 3 vezes o dinheiro que você recebeu indevidamente. Proibição de contratar com o poder público num prazo máximo. Perda da função pública para o que for agente público, né? E proibição de contratar para o que for o particular. No mais alto nível, isso aqui. Tá? Agora eu vou dar um exemplo de uma situação bem leve. Bem leve para vocês, uma improbidadezinha bem levezinha. Vamos imaginar que eu sou técnico do IBAMA. Do IBAMA. E eu analiso procedimento de licença ambiental. Aí tem uma empresa lá que está com tudo bonitinho para fazer a licença ambiental, para ter o licenciamento ambiental para fazer aquele empreendimento. Tá? Só que acontece, chega o dono da empresa comigo e diz assim, meu caro Alexandre, a minha empresa cumpre todos os requisitos, só que eu sei que esses procedimentos demoram, vai demorar 3 meses e tal. Eu quero que saia hoje, eu quero que saia amanhã, porque o banco liberou já o dinheiro e cada mês que eu perco, estou perdendo dinheiro. E olha aqui, meu filho, toma aqui 5 mil para você, você faz o que você quiser com esse dinheiro, compre um presente lá pro seu filho, faça uma viagem daqui 5 mil para você, tá bom?
E aí eu tô lá fora esperando, tá? A licença. Tô lá fora esperando a licença, tá bom? Tá aqui os 5 mil, eu faço o que você quiser, tô bem aqui fora. Qualquer coisa é só me chamar. Eu vou ficar aqui até 2 horas da tarde esperando sair a licença, tá bom? Veja, isso é grave? É. Isso é errado? É. Isso é antiético? É. Isso é ilegal? É. Tá? Mas não é na mesma proporção que o cara que fraudou tudo e todos e ganhou dinheiro de um monte de serviço que ele nunca praticou, emitiu nota fria e deu comissão para um monte de gente. É diferente. Então, diz o parágrafo único aqui, ó. Diz o parágrafo único do artigo 12. Artigo 12 das penas, né? Que diz que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes comissões, de acordo com a gravidade do fato, isolada ou cumulativamente. Tá? Então, tem a ver com a gravidade. Então, aqui, artigo 9º. Quais são os atos de improbidade do artigo 9º? Enriquecimento indevido. Tem aqui todas as punições que eu posso sofrer. Até 3 vezes o que eu ganhei indevidamente, de 8 a 10 anos de suspensão de direito político, tudo isso. As hipóteses do inciso 10. Quais são as hipóteses do inciso 10? São os atos de improbidade que importam em dano ao erário. Tem aqui tudinho, ó. Até 2 vezes o valor do dano, a multa, até 8 anos de suspensão de direitos políticos. Artigo 11. São as hipóteses do quê? De improbidade que viola o princípio da administração pública. Tem aqui, já é menor. De 3 a 5 anos de suspensão, multa de até 100 vezes o valor da remuneração. Artigo 10A. São os atos de improbidade de conceder benefício tributário ou financeiro indevido. E aqui tem. Só que você não precisa ficar decorando isso, tá? Então, olha só, gente. Aí você me pergunta, não, professor, o senhor está falando uma coisa muito errada. Por que a pessoa ganhar 5 mil, um técnico, poxa, que suou tanto, estudou tanto, ganhar mais 5 mil ali de um agrado, de uma coisa que está lícita, que tem realmente, preenche os requisitos da licença ambiental, por que isso é errado? Eu vou te contar uma história para você entender por que isso é errado. Olha só, ontem, fiquei feliz da vida, um corretor de imóveis lá da Valéria conseguiu alugar o meu imóvel, né? Então, foi muito rápido. Ele alugou muito rápido. Em questão de 2 semanas que eu saí, ele já conseguiu um inquilino. Então, é mais uma renda, é mais um aluguel, né? Fiquei feliz da vida. Vamos imaginar que eu pegasse aqui do bolso um bolo de R$ 2.000. Meu amigo, você se empenhou tanto. Eu te perturbei tanto o juízo para tu alugar logo o imóvel. E, ó, R$ 2.000 para você. E eu faço isso na frente da patroa dele, da Valéria. R$ 2.000 para você. Muito obrigado. Eu te disse que ia ter recompensa, não te disse? Pois está aqui. Isso é errado? Não. Isso é lícito, isso é solidário, isso não é nem nada de errado. Inclusive, a patroa dele vai ficar feliz. Ele merece, Bona, realmente, pode dar para ele R$ 2.000, ele merece. Por que isso não é errado? Por que isso é lícito, isso é moral, isso é ético? Eu dar um agrado para ele. Porque estamos no campo eminentemente privado. Dinheiro privado, meu imóvel, Valéria é privado, ele é privado. Aqui, Valéria, teu empregado ali, eu quero dar esse agrado aqui para ele. Eu quero dar um carro para ele. Dê! Ela vai ficar feliz da vida. Como às vezes já teve caso do escritório, do cliente falar o seguinte, lá com todos os sócios, olha, eu vou dar esse dinheiro, que é o dinheiro do escritório, mas o do Bona eu quero dar aqui para ele especial. Todo, poxa, que bacana, o Bona merece, realmente. Olha, essa gratificação especial pro Bona aqui, porque ele conseguiu eliminar, que fez resolver tudinho. Isso é errado? É certo. Isso é bom? É bom. Porque eu tenho dinheiro privado e eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Se eu quiser eu quiser dar aqui pro pessoal que mora na rua todo o meu dinheiro, eu dou, isso não é errado. Tá? Agora, o problema é quando você atua na esfera pública. Aí, poxa, mas eu fiz, tu tava tudo certinho, o licenciamento ambiental, ele me deu 5 mil de gratificação. Porra, não pode. Pô, o juiz, eu sentenciei favorável a ele, sentenciei a essa senhora
o inventário de não sei quantos milhões, tá tudo com base na lei, tudo certinho. Ele me deu 50 mil de agrado para o juiz. Qual é o problema? É improbidade. Aí não pode. Porque na esfera pública não pode. Pronto, final, acabou-se. Porque a esfera pública é coisa pública. E coisa pública tem que... não pode ter gratificação, troca de favor. Tá? Então, obedece uma gradação. Eu sei que esse caso é um caso leve, digamos assim. Ele fez um licenciamento ambiental com base na lei, tá tudo bonitinho. Mas ele recebeu um agrado por isso. Tá errado. Mas não é tão grave quanto aquele outro caso. É capaz, nesse caso, ele só. Nesse caso aí do servidor que recebeu 5 mil, é capaz da única punição dele sofrer, se foi a primeira vez, ser entregar esse dinheiro. Devolver esse dinheiro para não ter nenhum tipo de gratificação. Porque é uma coisa isolada e pontual. Possivelmente não vai responder de corrupção, nada disso na esfera criminal, etc. Mas pode ser condenado na improbidade. Então, olha só, pessoal. Vamos estudar agora as penalidades. Primeira penalidade, perda da função pública. O que é a perda da função pública? É a perda do cargo, é a perda do mandato. Eu deixo de ser analista, eu deixo de ser técnico, eu deixo de ser juiz, eu deixo de ser secretário, eu perco aquela função pública. Só que essa penalidade não se aplica aos particulares. Similar a esta, existe aos particulares a proibição de contratar ou de receber benefício, incentivo. Então, se a minha empresa foi beneficiada pela improbidade, eu não tenho como perder a função pública, porque eu não tenho. Agora, eu posso ser proibido de contratar com o poder público. Para uma empresa que vive de licitação, isso é terrível. Detalhe, a perda da função pública, ela só ocorre após o trânsito em julgado. Tá? Isso está expressamente previsto aqui, ó. A perda da função pública, assim como também a suspensão dos direitos políticos, só com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá? Porque são coisas muito graves. Suspensão de direito político. Muito cuidado que já caiu na OAB. Perda de direitos políticos. Falso, gente. A improbidade jamais gera perda do direito político. Ela gera a suspensão por no máximo 10 anos. Você não pode perder os seus direitos políticos. Você pode ter eles suspensos. Tá? Então, cuidado com isso. Mas também só após o trânsito em julgado. Prazo esse que vai de 3 anos a 10 anos, a depender da gravidade do que você fizer. Tá bom? Ressarcimento ao erário. O ressarcimento ao erário, ele existe de forma a condenar solidariamente as pessoas privadas e públicas envolvidas para devolver a perda de dinheiro público que foi ocasionada com o superfaturamento, com o pagamento indevido, etc. Detalhe, vai existir essa pena de ressarcimento horário quando houver ressarcimento horário. Porque tem situações de improbidade que não tem dano horário? Tem. Por exemplo, essa que eu recebi 5 mil para fazer uma licença ambiental. Não teve perda do erário. Então, não tenho que ressarcir o erário. Eu tenho que pagar, disgorgement, né? Mas não vai ser para ressarcir o erário. Multa, que pode ser de até 100 vezes o salário, ou até 3 vezes o valor que você roubou, o valor que você desviou, a depender da gravidade da conduta. Por exemplo, teve uma cliente minha que foi condenada a pagar 2 vezes o salário dela de multa. O que ela fez foi leve, assim, comparado com o que acontece no Brasil, o que ela fez foi leve. Ela foi condenada a pagar 2 vezes o valor do salário dela. Então, o salário dela, digamos, era 15 mil, ela teve que pagar 30 mil de multa. Para aprender a nunca mais fazer aquilo. Ela aplicou os recursos que era, digamos, para uma situação, ela aplicou em outra situação. Mas não foi comprovada a vantagem devida, nem enriquecimento. Foi realmente uma gestão ruim, né? Não vou dizer qual foi a situação, senão vocês vão saber quem é. Mas ela aplicou o recurso que era para uma coisa para outra coisa. Mas ela não se enriqueceu, nem ninguém enriqueceu com aquilo. Tá? Foi realmente falha grave. Ela pagou 2 vezes o salário. Pois bem, temos também a possibilidade de proibir de contratar e receber benefícios, especialmente para as empresas, né, que vivem de licitação. Pois bem, agora nós temos um procedimento investigatório, que é o que antecede a ação civil pública por ato de improbidade, antecede, e serve para quê? Serve para colher provas de que aconteceu improbidade e até mesmo para se convencer se houve ou não improbidade. Bom? Nesse sentido, quem pode fazer esse procedimento? Primeiro, o Ministério Público através de inquérito civil, um cidadão, alguém denuncia, ou o próprio órgão administrativo manda um ofício
com indícios de irregularidade, o próprio Ministério Público faz um inquérito civil. Mas pode também, gente, ele ser instaurado de ofício pela própria administração pública, o que é muito comum. Quando muda o governador, por exemplo, o que acontece? Se mudam as secretarias de todos os órgãos, muitos DAS trocam, e eles vêm com o governador e dizem assim, governador, no governo passado ele teve um contrato superfaturado, no governo passado teve um contrato errado, assim, assim, assado. Aí o que o governador pode fazer? Ah, vamos fazer a limpeza então. Né? Não vou aceitar. Então, abra um procedimento interno para a gente apurar a conduta de todo mundo que autorizou o pagamento sem ter sido feita a obra, sem ter sido entregue o serviço, o produto. Eu quero, então, que faça dentro deste órgão, da SEMA, do DETRAN, da CEMOB, dentro deste órgão, eu quero que faça um procedimento para apurar todas as improbidades. Ah, governador, foi o seguinte, o DETRAN pagou por guincho e não tem a prova de que teve o guincho. Foi só feito o pagamento, não tem prova de nada. Então ele diz, apure quanto pagamos por isso nas situações indevidas. Olha, o governador deu 4 milhões. Perfeito. Então foi apurado a improbidade, ainda foi apurado o prejuízo, ainda foi apurado quem participou, quem induziu, quem colaborou, quem se beneficiou. Tá ótimo, tá perfeito. Pode ser feito no próprio órgão? Pode. De ofício. Só que isso geralmente só acontece quando muda de governo. E por isso que é importante para a democracia a alternância e oxigenar. Porque quando oxigena, o governo atual vai olhar para o passado e vai fazer toda a limpeza. Se for um bom governo, né, vai fazer isso. Agora, se ficar o mesmo partido anos e décadas, aí, meu amigo, a sujeira rola solta. Porque só o Ministério Público mesmo, se quiser. E o Ministério Público está soberbado de coisas, nem sempre tem tempo. Né? Outro ponto importante que já caiu no concurso público aqui, ó, essa questão do concurso público. Diz o artigo 14 da Lei de Probidade, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode ir perante esse órgão público ou perante o Ministério Público denunciar, representar situações que ele viu de improbidade administrativa. Olha aqui, ó, artigo 14. Qualquer pessoa pode representar a autoridade para que seja instaurada por ato de improbidade. Só que tem que ser escrito e tem que ter indicações de autoria, de provas, indícios de que realmente houve aquele ato e de quem teria o praticado. Então você está lá no órgão público e vê uma maleta de dinheiro passando. Você está lá no... Espera aí, gente, só um segundo. Bom, aí é o seguinte, você vê uma maleta de dinheiro lá, ou você vê um servidor público dizendo assim para você, quer uma licença ambiental aqui? Pois é. Vê se consegue alguma coisa pra gente aí, o analista lá te dizendo, lá dentro daquele órgão público. Olha, vê se uma mão lava a outra. Me ajuda que eu te ajudo. Vê se consegue alguma coisa lá para poder sair isso aqui para ti. Sendo que tá tudo perfeito. Você pode ir lá denunciar aquele ato de improbidade. Aquilo ali é improbidade. Sim. Ele quer se beneficiar em razão do cargo. Uma coisa toda lista. Você pode representar. Tá bom? Só que tem um detalhe, gente. Quem faz isso morre, né? Você vai ver uma mala de dinheiro, você vai denunciar, no outro dia você vai ser morto. Entendeu? É porque, como diz, cadê o Lucas? O Lucas aí, a virtude, ela tá no meio termo. Né? O corajoso não é aquele que enfrenta um exército de 300 pessoas sozinho. Isso não é corajoso, isso é um bobão. Oi, Lucas. Né? A virtude não tá no meio termo. Uma pessoa que enfrenta um batalhão de 300 pessoas até morrer não é corajoso, ele é um bobão, é um leso. Então, a mesma coisa aqui. Por que Martin Luther King, Gandhi, Jesus Cristo, por que eles foram assassinados? O Irmã Dorothy. Por que essas pessoas são assassinadas? Porque elas mexem com quem? Quem tem poder, com quem tem grana, com quem tem
a situação. E aí, meu amigo, eu não denuncio, a não ser que seja uma coisa assim muito grave, que eu tenha provas concretas e cabais, porque senão você vai morrer, no dia seguinte você vai morrer. Isso aí, queima de arquivo acontece direto. Pesquisa por que o Celso Pita morreu. Por que o Celso Pita morreu? Pesquisa lá. Porque ele ia denunciar um monte de coisa, então eles matam mesmo. E tem muita gente que a vida não vale nada. As pessoas, a vida não vale nada. Ah, ele sabe da sujeira que tem aqui, então manda matar ele também. Olha, esse aqui sabe, então manda. Ah, quanto é para matar? 1 milhão. Viram como saiu agora? 1 milhão para matar? Não, pode matar. O que eu não quero é que descubra a nossa falcatrua. 1 milhão a gente recupera depois, roubando de novo. Tá? Mas pode. Tá? Estou só fazendo essa digressão porque às vezes o estudante de direito, né, empolgado com a situação, vai lá, representa, vai amanhecer morto no dia seguinte. Tem que saber como fazer, se for com anonimato, né, etc. Bom, então, depois do procedimento investigatório, nós temos a ação civil pública por ato de improbidade. Mas antes, essa questão aqui, ó, nos termos do artigo 14, quem pode representar a autoridade competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de improbidade? Somente polícia, somente Ministério Público, somente agente público? Não. Qualquer pessoa. Letra A, qualquer pessoa. Tá? Qualquer pessoa pode representar, tanto no órgão público quanto no Ministério Público, para que seja investigado. E agora, finalmente, vem a ação de improbidade, né? Vamos ver aqui o que a Juliana colocou. Juliana, antes da gente ver a ação. O reino de Jesus não era deste mundo. E mesmo neste mundo, até hoje, tem seguidores que se inspiram em sua vida. Sim. Mas ele mexeu também com pessoas, tirando a questão metafísica e teológica, né? Para além da questão metafísica e teológica, tem a questão histórica também, né? Porque de dizer que ele não é desse mundo é uma questão já mais teológica e tal. Pode ser até histórica, porque tem antropólogos que defendem que há provas e tal. Mas, para além disso, um ponto de vista assim, exclusivamente histórico mesmo, material, ele estava desagradando um grupo que tinha um poder. Isso é verdade também, acredito que seja. Ele desagradou uma classe dominante. E aí, foi morto. Mesma coisa, o Martin Luther King estava lutando contra o racismo. Quem eram os grandes poderosos dos Estados Unidos ali naquela época? Eram os brancos. Ele foi morto, foi assassinado. Gandhi, a mesma coisa. O João Batista, deputado estadual aqui no Pará, lutava pela reforma agrária. Foi morto no dia seguinte. Não tem essa de reforma agrária na minha fazenda. Foi morto. Malcolm X, Irmã Dorothy, muitos e muitos e muitos e muitos. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, eu estou ensinando como funciona a lei, que todo mundo pode denunciar, mas eu tenho a responsabilidade também de dizer para vocês, olha, o nosso mundo que a gente vive é esse. Não é só os livros, não são só os livros de direito, o nosso mundo também é sujo, né? Maldoso, em alguns casos, né? O ser humano é belo, a vida é bela, mas aqui e acolá ela está danificada, ela está manchada, ela precisa ser lapidada, ela precisa evoluir. E essa situação, eu preciso dizer a vocês que realmente mexer com pessoas muito poderosas é muito complicado. Não assisti ainda, Melina, muito bom, vou assistir. Pois bem, e aí vem a ação civil pública por ato de improbidade. Essa ação civil pública, cuidado, ela pode ser proposta não só pelo Ministério Público, ela pode ser proposta pela pessoa jurídica que foi lesada. Então o Ministério Público faz um inquérito, pode entrar com ação, ótimo. Mas o Detran, a CEMOB, a CESPA, o IBAMA, a CEFA, a Receita Federal, a UFPA, a UEPA, que fez o procedimento, investigou que foi lesada, que teve a roubalheira, que foi superfaturado,
e já sabe quem são os improbos que autorizaram o pagamento que receberam, a própria autarquia, o próprio ente público pode entrar com ação? Pode. A pessoa jurídica lesada pode entrar com ação também. Então, olha, agora mudou o governador, então esse órgão público viu lá a situação, apurou isso, aquilo outro. Pode entrar com ação? Pode, sem problema nenhum. E aí, lembram lá da indisponibilidade de bens? Bom, na teoria, eu posso pedir a indisponibilidade de bens, apurar com calma e depois entrar com a ação principal, né? Mas, na prática, o que acontece, gente? Na prática, se entra logo com a ação civil pública e se pede liminarmente a cautelar para a indisponibilidade de bens. Dificilmente se entra só com a cautelar e depois com a ação de probidade. Tá? Pois bem, aí, quem pode entrar com a ação de improbidade? Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada. Só que tem um detalhe. Se quem entrar com a ação for a pessoa jurídica lesada, o parágrafo 4º do artigo 17 da Lei de Improbidade diz que o Ministério Público atua como fiscal da lei. Então, vamos lá. Artigo 17. Parágrafo 4º. O Ministério Público, se não intervir como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Como fiscal da lei. Bom, e quem são os réus da ação de probidade? É muito fácil. Os réus são todos os agentes públicos, primeiro, que ajudaram, concorreram, induziram, se beneficiaram. E todos os agentes privados que induziram, se beneficiaram, fizeram, coagiram, etc. Ou seja, por exemplo, numa obra superfaturada, vai responder o chefe do setor de pagamento, vai ser réu a pessoa jurídica, os sócios da pessoa jurídica, o fiscal da obra que ia lá na obra e dizia que ela estava concluída, todo mundo que ajudou, contribuiu, participou de toda aquela armação. Tem gente que não tem nada a ver com a história? Tem. Tem gente que não assinou nenhum documento, que não estava presente, que não era fiscal, que não participou da licitação, que não fez nada. Tem gente lá dentro do órgão que não é improbo, que não participou. Então, cuidado, né? Temos que ter esse crivo, né? Outra coisa importante. O procedimento da ação de improbidade é um procedimento especial só no início. Depois ele se torna um procedimento comum. Então, o início da ação é diferente. Os réus são citados não para apresentar contestação. Os réus são citados para apresentar manifestação. Por quê? Porque o juiz ainda vai decidir, em 30 dias, se ele vai dar prosseguimento à ação de improbidade ou não, se ele vai rejeitar de plano. Isso é importante. Por que se fez isso? Porque a ação de improbidade, ela mancha a tua imagem profissional, ela mancha a tua carreira. Tu ter uma ação de improbidade, ser réu numa ação de improbidade. Mesmo que não seja uma ação penal, ela tem punições muito graves. E os processos demoram, né? Anos e anos, você vai ficar lá como réu de uma ação de improbidade. Então, se possibilita que o juiz verifique, ele pode rejeitar a ação, verificando, olha, é o seguinte, isso não é improbidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vendi o meu carro há uns 4 anos atrás, era um Civic. Eu vendi para um analista do TJ. E tem lá no Detran, que eu transferi o carro para ele e me pagou 60 mil. Então, vamos imaginar que tem processos do escritório lá, mas lá no fórum ele me trata normal, lá no fórum ele me trata como um advogado normal. E ele não é meu amigo. Simplesmente ele viu um anúncio no OLX e ele disse, pô, mas tu é advogado, pois eu sou analista lá, quero comprar teu carro. E comprou. Então, veja, isso não é improbidade. Não foi em razão do carro, não foi para fazer nada, para se beneficiar de nada, não foi uma vantagem devida. Ao contrário, ele me pagou o valor de mercado. Tá? Então é possível que o juiz se convença que aquilo não é improbidade, ou que claramente é improcedente, ou que a via eleita foi inadequada. Por exemplo, uma questão interna da empresa, que não tem a ver com o erário. Isso aí tinha que ser uma ação própria, não uma ação de improbidade. Tá? Só que o que acontece? O juiz também pode extinguir o processo por outros motivos que pode ser extinto qualquer processo sem resolução do mérito. Por exemplo, litispendência, coisa julgada, ilegitimidade das partes. E aí vem a realidade prática, o que normalmente eu consigo fazer com meus clientes em ação de probidade. Normalmente o Ministério Público, a pessoa jurídica, entra contra uma porrada de gente. Aí 1 ou 2 lá me contratam. O que eu faço para o juiz? Eu faço essa manifestação
15 dias, e o juiz muitas vezes acata para excluir do processo só o meu cliente, só aquelas 3, 4 pessoas. Por exemplo, a última vez que aconteceu isso foi uma secretária de um governo entraram com ação de probidade contra todos os secretários, ela e os outros secretários subsequentes, por causa de um superfaturamento de obra. Aí eu aleguei nessa minha manifestação o seguinte, que o contrato e os aditivos que foram pagos indevidamente foram feitos na gestão subsequente. A Nadella nem tinha aquela empresa ainda. Foi por um erro colocaram ela porque ela era secretária anteriormente, pois o juiz acatou e extinguiu o processo para ela. Então, essa fase preliminar serve para isso, principalmente para extinguir as pessoas que não têm nada a ver com a história, ou para ver situações macroscópicas, né? Olha, isso aqui não é improbidade, me desculpa. Situações assim, por exemplo, divulgar no Facebook, no Twitter e no Instagram que uma praça ou que um estádio foi concluído e que a prefeitura concluiu. Isso não é improbidade. Se tiver a cara do prefeito lá, sim. Né? Então, tem situações que o próprio juiz pode, de plano, extinguir aquele processo ou extinguir parcialmente em face de algumas pessoas. Detalhe importante é que qualquer decisão do juiz, seja essa que extingue inicialmente ou aquela no final que julga procedente ou improcedente, ela está sujeita ao reexame necessário, por analogia ao artigo 19 da Lei da Ação Popular. Por analogia ao artigo 19 da Lei da Ação Popular. Que sim, a ação popular, como está envolvido interesse público, se ela for improcedente, reexame necessário. É a mesma coisa a ação de improbidade. Para evitar que também o juiz seja o corrupto. Porque se todo mundo for corrupto, né? O órgão público, o juiz, todo mundo for corrupto, vai parecer aquele filme, o Albergue, né? Já viram aquele filme, o Albergue? Ou tem medo? O Albergue é assim, né? Da polícia corrupta, os empresários, os cidadãos, todo mundo protege aquela situação de matança, né? De tortura. Pois bem, depois da petição inicial ser recebida, aí sim o juiz se convence que ela preenche os requisitos para prosseguir. Aí sim os réus serão citados, só que agora não por oficial de justiça ou correio, vão ser citados pelo Diário de Justiça, já para apresentar contestação mesmo. Contestação. E depois dessa contestação, gente, já se aplica o procedimento comum. Ou seja, vai ter a réplica, depois da réplica vai ter a fase de saneamento, definindo as provas que devem ser produzidas, fase de saneamento. Depois da fase de saneamento, há a fase instrutória, com audiência de instrução, ouvindo as testemunhas, o perito ou as partes. E, finalmente, a sentença. Ou seja, só é especial esse procedimento até aqui, nesse início. Tá? E, para finalizar, o assunto da ação de improbidade e a gente entrar em reclamação. Para finalizar, se você for entrar na lei de improbidade, e digitar a seguinte palavra, anulação, ó, não tem. Se você colocar nulidade, ó, você vai achar uma, que é no caso do Ministério Público não intervir, sob pena de nulidade. Mas você não tem aqui anulação ou nulidade de contratos. Ou seja, aquele contrato é superfaturado. Na ação de probidade, então, na lei de improbidade, não tem como penalidade anular o contrato. E aí surge a pergunta, será que na ação civil pública por ato de improbidade não se pode pedir também anulação? A resposta é sim, pode. Mas como se não está na lei? Não está nesta lei, mas está na ação popular. E pela simbiose que devem ter os instrumentos de tutela coletiva, tá? Na ação popular, ela serve também para anular ou reparar o dano ao erário. E para anular os atos, os contratos lesivos. Então, por analogia à lei da ação popular, como a ação civil pública por ato de improbidade também é uma espécie de tutela coletiva, a jurisprudência e a doutrina entendem que pode também cumular com a anulação do contrato. E eu trouxe aqui um exemplo de uma doutrina, esse artigo aqui na USP, tá? Não há razão para negar ação de improbidade traga o pedido de invalidação do ato administrativo.
Vem aqui também. Embora, ó, o fato de a ação popular ser apta para obter a declaração de invalidade não exclui que o mesmo resultado seja alcançado pela ação de improbidade, etc. Tá? Então, cabe sim, mesmo que não esteja expresso na lei. Alguma dúvida, meus amigos, sobre improbidade administrativa? Algum aluno aí atua na esfera pública, seja como servidor, seja como estagiário, um colaborador ou não? Juliana é empregada pública. Já tinha estudado essa lei, Juliana? Esses atos todos que configuram? Já. Né? Geralmente, quem é servidor público é quase que obrigatório saber tudo isso, né? Porque às vezes o cara recebe um presente, aí com a lei de improbidade ele tem respaldo, dizer, olha, não posso aceitar. E sem ser chato, e sem ser. Então é muito bacana conhecer a lei de improbidade. Não só para quem é empregado público ou servidor público, como é o caso da Juliana, ou talvez da Maria Inês, mas para todos nós, porque todos nós temos contatos com cartório, com fórum, com assessor de juiz, todos nós temos contato com essas pessoas de órgãos públicos, fiscais, etc. E a gente saber, né? Até do que ele pode exigir da gente que está errado ou não. Por exemplo, descumprir o que está na lei é improbidade. Então, se ele está me exigindo uma coisa que não está na lei, já é improbidade. E aí isso, enfim, é uma lei muito bacana mesmo, a lei de improbidade. Eu acho até estranho no Brasil ter uma lei tão boa como essa. E dificilmente uma lei que busca moralidade. Então é estranho no Brasil ter a lei da ficha limpa. É estranho no Brasil ter o Código de Defesa do Consumidor. É estranho no Brasil ter a lei de improbidade. São coisas que fazem a gente acreditar no mundo melhor mesmo, né? Pois bem, para finalizar, gente, nós vamos falar sobre a reclamação. Só são 3 slides, tá? Não tem, é bem simples, é bem tranquilo. Tá? Eu vou dar um minutinho de intervalo só para a gente tomar uma água, um café, e a gente volta para estudar a reclamação e finalizar nosso encontro de hoje.